meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o jornalista Domingos da Paz. Bom, atualmente eu sou o presidente, estou o presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção em todo o Brasil. Temos feito um trabalho a nível de Brasil e não poderia ser diferente nesse momento tão importante e tão crucial que atravessa o país. Então, o que acontece? Eu vou pedir desde já para que todas as pessoas, além de assistir esse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Compartilhem. Quanto mais pessoas compartilhar esse vídeo, porque nós não temos a mídia, que é a televisão. Nós não temos o jornal. Nós não temos rádio. Nós temos a única ferramenta que nos resta, que nos sobra, é exatamente as redes sociais. E é através das redes sociais é que disseminamos a verdadeira causa de tudo isso que está acontecendo no Brasil e que nós estamos atravessando. Então eu peço para todos os meus amigos e todas as minhas amigas do Brasil para que compartilhem esse vídeo. Compartilhe, quanto mais compartilhar, melhor será para todos nós brasileiros. Bom, vamos por parte aqui. Sabemos nós que a Suprema Corte do Brasil, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, não existe outra corte superior ao STF no Brasil. Então fica difícil de você recorrer, fica difícil de você apelar para alguma emergência. Nós não temos a quem apelar, nós não temos a quem recorrer, a não ser os organismos internacionais, que é o OIT, que é a OEA, que é a ONU, são organismos internacionais. Aforante isto, nos resta tudo aquilo que for decidido pelo STF, pelo plenário ou pela turma, uma das duas turmas, nós somos obrigados a engolir, somos obrigados a deglutir, como se aquilo fosse verdadeiro. Pois bem, diante deste pensamento, nós acreditamos que o Brasil tem jeito. Nós acreditamos. Nós estamos lutando para isso. E quem me conhece sabe que a minha luta tem sido intensiva. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não devo desistir do Brasil. E aconselho o meu amigo e a minha amiga a fazer o mesmo, a não desistir. Vamos à luta. Vamos guerrear, vamos lutar. Enquanto tivermos um fôlego de vida, vamos à luta. Bom, o que ocorre? Na semana passada foi feito o primeiro julgamento, né? No dia 22 e 23, foi feito o primeiro julgamento sobre a presunção da inocência, ou seja, o julgamento para que o STF decida, pela segunda vez ou pela terceira vez, se os condenados em segunda instância começam a cumprir pena ou não. Ótimo. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo isso, não tenho certeza que tudo isso está acontecendo, por quê? Porque quer se levar a bancarrota, quer se levar um país à bancarrota, quer se levar o país a essa coisa medonha por causa de uma só pessoa, né? Assim pode chamar, uma só pessoa. Então, estão fazendo todo esse movimento dentro do STF para soltar o Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto que o mundo já conheceu. Mas nem Barrabás e nem qualquer outro criminoso tem um currículo invejável como tem o Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Pois bem, sabemos nós, todos os brasileiros, é público e notório que sabemos, todo mundo sabe, que esse movimento da presunção de inocência é para soltar exatamente um criminoso que está preso não, está detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, né? Pousando de bom moço, dando entrevista em televisão, dando entrevista em rádio, como se ele tivesse numa vida normal. Ele não tem uma vida normal. Ele é condenado da justiça. Ele é condenado no primeiro grau e segundo grau da justiça. E agora todo esse movimento para tirar ele da prisão, para tirar essa pecha de que ele está preso. Ou seja, querem porque querem levar o Brasil à bancarrota para favorecer um único ladrão, um único corrupto. Pois bem, esse movimento foi para dentro do STF. E os ministros se dispuseram a votar e colocar não somente o Lula na rua, mas colocar milhares de outros criminosos, entre eles homicidas, estupradores, ladrões, assaltantes e toda espécie de criminosos irão junto com o Lula para a rua. Então você, cidadão, você vai estar obrigado a conviver com esse pandemônio
que é essa colocação de criminosos na rua. Olha, se sem estar os criminosos na rua já está ruim para todos, imagina com esses criminosos na rua. Vai ficar muito pior. Pois bem, a CNCC, a Comissão Nacional de Combate à Corrupção, entrou com uma ação no Conselho Nacional de Justiça. Presta bem atenção, mas muita atenção. Entrou com uma ação de exceção de impedimento e suspensão dos ministros do STF. Aonde? No Conselho Nacional de Justiça. Aí você me pergunta, mas isso não vai adiantar nada? É claro que vai adiantar. Sabe por que vai adiantar? Porque você, cidadão, você, meu amigo, você, minha amiga, você vai detonar este vídeo, você vai passar esse vídeo para seus amigos, para os seus inimigos, vai postar na rede social exaustivamente, vai compartilhar esse vídeo. E este vídeo vai fazer a movimentação para que os ministros tomem temência, eles tomem conhecimento, né, de que eles estão fazendo está errado. O que eles estão fazendo é crime, tá certo? Então eu vou explicar direitinho aqui e conto com você, meu amigo. Você pode deixar o seu comentário no final do vídeo. Pode deixar, você só vai nos favorecer, só vai nos ajudar. E mais um pedidinho, se inscreva no meu canal foi invadido, perdi 450 vídeos, um trabalho de aproximadamente 10 anos eu perdi, tá certo? Mas estamos recuperando o trabalho. E a vontade de lutar eu não perdi, e não vou perder. Contra ladrões, contra criminosos e contra corruptos, do qual eu sou presidente da Comissão Nacional, eu não vou perder, e não perdi. Então, mas eu conto com você para isso aí. Pois bem, nós entramos então com uma ação, vamos acreditar. Aí que vem a pressão popular. O Conselho Nacional de Justiça é também presidido pelo Antônio Dias Toffoli, que é o atual presidente do STF. Então, o presidente do STF acumula também a condição, o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, você vê, não adianta você reclamar, porque não tem a quem reclamar, mas nós temos a quem acreditar. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma ação que é a exceção de impedimento e suspensão dos ministros do STF. Quais são esses ministros? O próprio Dias Toffoli. É representação de exceção de impedimento e suspensão dos senhores ministros. Antônio Dias Toffoli, presidente. E Ricardo Lewandowski. E estamos pedindo com tutela de urgência, parágrafo 2º do artigo 300 do novo CPC de 2015. Pois bem, com base nisso, eu vou fazer uma referência bem rápida para que todos tomem conhecimento e me ajudem nessa luta. Nós entramos com esse impedimento ao próprio presidente. E ele, por tal maneira, ele tem que se dar por impedido para julgar esse documento. Porque eu dirigi o documento diretamente ao presidente. Tá certo? Tá aqui, olha. Tá vendo? Comissão Nacional e tal. Bom, tá aí. Contra quem? Tá aqui, ó. Olha lá. Representação de sessão de impedimento e suspensão dos senhores ministros Antônio Dias Toffoli, presidente, e Ricardo Lewandowski, com tutela antecipada. E aí passamos então a narrar o que é interessante. O que é interessante para quê? Para a ação, né? E aí eu explico aqui que são fatos, tá aqui, olha. São fatos notórios de conhecimento público. Então ele não pode alegar que não conhece, porque o Brasil inteiro conhece, que é isso que eu acabei de falar, tá certo? Então, por causa de uma figura, de uma pessoa, vai se soltar milhares de outros criminosos que estão presos porque foram condenados até segunda instância. Ora, vamos acabar com isso. É simples a coisa. Primeira instância, julga provas. Se a pessoa tem que ser absolvida, é na primeira instância. É na primeira instância, não tem outro lugar para ser absolvido. Então, a presunção de inocência mora na primeira instância. Mas suponhamos que houve um gravíssimo erro processual na primeira instância. Recorre-se à segunda instância. A segunda instância faz o quê? Ela faz a revisão das provas e faz a revisão do quê? Do direito e da coisa processual. Então, morreu ali. Porque é simples a coisa. Quando você quer recorrer à terceira instância, que é em Brasília, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer outro tribunal de instância superior em Brasília, você tem que entrar numa condição lógica, chama-se repercussão geral. Se você for para recorrer de uma decisão que você perdeu na
segunda instância, você tem que apresentar aos ministros o quê? Repercussão geral, senão o processo não sobe. Aliás, o próprio Tribunal de Justiça dos Estados não deixa o processo subir, porque se você, como advogado, não apresentou a repercussão geral. Isso para quê? Para o Supremo Tribunal Federal. Se for para o Superior Tribunal de Justiça, você tem que apresentar uma outra coisa, que é o recurso repetitivo. Se você não apresentar, o seu recurso também não sobe. Então veja, como é que é a coisa. Já fica filtrado aí. E nem todos conseguem fazer o processo subir. Como é que consegue? É através do agravo de instrumento. Aí você faz um agravo de instrumento, os dois processos, o recurso especial e o recurso extraordinário, então sobem para Brasília. Mas chega lá, o próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria, nega qualquer alusão, porque ele fala, olha, subiu com agravo de instrumento. Não se encaixa nos recursos repetitivos e não se encaixa na repercussão geral. Então, veja, acabou ali. Então, a segunda instância matou. O que é? É o trânsito de julgado, a contenção na segunda instância. Isto é fato, isto acontece no Brasil todos os dias, minuto a minuto. Agora, querem mudar o jogo, querem mudar a regra do jogo para favorecer o presidiário Lula. Pois bem, vamos mais à frente. E aí, o que acontece? Foi marcado para o próximo dia 5 e 6 de novembro o julgamento, a continuidade do julgamento da presunção de inocência. Nós estamos perdendo, nós, o povo do bem, está perdendo. Mas acontece o seguinte, tem uma luz no final do túnel. E essa luz é o impedimento e a exceção de participação no processo de 2 ministros. Qual seja, o ministro Antônio Dias Toffoli. E vou explicar aqui rapidamente. Nesse diapasão, o ministro Dias Toffoli foi assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados de 95 a 2000. Na ocasião, Lula era o presidente de honra do PT, depois de tê-lo presidido até 1994. Também advogou em 3 campanhas presidenciais, 1998, 2002 e 2006. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2003 a 2015, período no qual Lula exerceu a presidência da República. Em março de 2007, a convite do presidente Lula, amigo pessoal e íntimo, assumiu a Advocacia Geral da União, permanecendo até 2009, quando foi indicado pelo condenado Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, presta bem atenção, ninguém é indicado para o cargo, como foi o Dias Toffoli, se não for amigo íntimo do presidente. Portanto, ele não pode participar, não poderia ter participado da eleição, da sessão que julgou a presunção de inocência semana passada, dia 22 e 23. Não poderia participar. Então, o ato de participação dele com o presidente é nulo. Aquele dia da votação, tudo que aconteceu naquela sessão é nulo de pleno direito. Pleno direito. Artigo 145, inciso 1º do CPC. Que quer dizer o quê? Que quer dizer exatamente, deixa eu pegar aqui. Artigo 145. A suspensão do juiz. Inciso 1. Amigo íntimo ou inimigo. Nesse caso é amigo. Então, aquela sessão que aconteceu dia 22 e 23 de outubro não poderia ter existido se houvesse o mínimo do quê? De lealdade do Antônio Dias Toffoli. Ele não se deu por impedido. Então é por isso que a Comissão Nacional de Combate à Corrupção ingressou com o processo, exigindo que ele seja impedido e aquela sessão seja anulada. Prestaram atenção? Então veja, não é só isso. Aí depois nós temos um outro ministro, que é exatamente o que? O Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski também participou daquela sessão do dia 22 e 23. Então, quanto ao ministro Lewandowski, sua indicação ao Supremo Tribunal Federal recebeu o ostensivo apoio da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, amiga de longa data da família Lewandowski. A proximidade entre as famílias foi destacada em texto da jornalista Cristiane Lobo, em 29 de 5 de 2012, intitulado Uma Visita a Lewandowski, nesses termos. Eu vou ler aqui. Fiel ao seu estilo de falar muito e revelar seus passos políticos, mesmo aqueles que exigem maior discrição, Lula contou o desejo de revisitar o ministro Ricardo Lewandowski, ministro revisor do relatório
do mensalão, um amigo de sua família, e assim fez. No começo do ano, acompanhado do prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, né? Ele foi à casa de Lewandowski. E conversa vai, conversa bem, chegou o assunto quando será julgado o mensalão. Isto é coisa de amigo íntimo. Então, tanto Ricardo Lewandowski, tanto quanto Dias Toffoli, jamais poderiam ter participado daquela sessão do dia 22 e 23. Por quê? Porque estão impedidos pela lei, estão impedidos pelo artigo 145 do CPC, por ser amigo íntimo. Também você pode levar em consideração, fazendo um paralelo, pela coisa penal, pelo artigo 254 do Código de Processo Penal. Também está impedido por ser amigo. Então, veja, nós temos 2 artigos de lei que impedem. E aí eu entrei, então, através da CNCC, entrei com o pedido de impedimento e suspensão desses 2 ministros para o Conselho Nacional de Justiça. Pois bem, o artigo 96 do CPP diz o seguinte: a arguição de suspensão precederá qualquer outro, salvo quando fundada em motivo superveniente, que não é o caso. Então, veja, este recurso ele tem o quê? Supremacia para julgamento. E os ministros, se tiverem um mínimo de honestidade, eles fazem o quê? Se dão por impedidos. E aquela sessão que houve, dia 22 e 23, é anulada. Por quê? As 2 figuras de proa, tanto Lewandowski, tanto quanto o Dias Toffoli, estiveram presentes naquela sessão. Após o voto da ministra Rosa Weber, o que o Lewandowski fez? Foi lá abraçar, foi cumprimentar a ministra, agradecer o voto da ministra. Qual é o nome disso? E, na sequência, o que o presidente, o Toffoli, faz? Belíssimo voto, ministra, belíssimo voto. O voto a favor de quem? Do Lula ladrão. Então, nós entramos com essa ação. E aí nós estamos pedindo agora para que as pessoas compartilhem este vídeo. E aí eu explico que na ação, estamos à beira de termos no nosso país um tribunal de exceção, que é isso que está acontecendo. E isso não é nada bom para a nossa combalida democracia, pois estamos frente a frente com uma situação inusitada, pois os incautos cidadãos não têm a quem recorrer, a não ser apenas o de gritar bem baixinho, sem alardes, porque não há no país tribunal superior ao excelso pretório, o STF, que possa o cidadão se valer em termos de recursos, senão nos tribunais internacionais. E isso a Comissão Nacional de Combate à Corrupção fará. Se não for obedecido à lei aqui no Brasil, dentro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos recorrer aos tribunais internacionais, porque no Estatuto da CNCC permite que se faça isso. E eu descrevo aqui o artigo 49 do Estatuto da CNCC. Bom, e aí eu coloco os fundamentos legais, por que está sendo impetrada essa ação no Conselho Nacional de Justiça, e eu peço lá que seja declarado a exceção de impedimento e suspensão dos senhores ministros Antônio Dias Toffoli, presidente, e Ricardo Lewandowski, para o próximo julgamento, marcado para o dia 5 e 6 de novembro de 2019, que trata da presunção de inocência. De quem? Presunção de inocência de quem? Bom, nos pedidos e requerimentos, requer-se diante de todo o exposto que os julgamentos ocorridos no dia 22 e 23 de outubro de 2020 sejam anulados pelo reconhecimento da exceção de impedimento e suspensão dos ministros Antônio Dias Toffoli, presidente, e Ricardo Lewandowski, por terem participado ativamente daquele nefasto julgamento, onde o próprio senhor presidente Dias Toffoli declarou abertamente: belíssimo voto, ao dirigir-se à ministra Rosa Weber. Está aqui. Bom, em qualquer tribunal normal, em qualquer país normal, isso aqui efetivamente teria validade. Nós vamos acreditar. Está na mão do presidente, que tem que se julgar por impedido, lá no Conselho Nacional de Justiça, porque ele é presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do STF. Ele tem que se julgar por impedido, e aquela sessão que ocorreu 22 e 23, ele tem que anular, porque a participação dele de Ricardo Lewandowski é exatamente o quê? Fica eivado de vista qualquer tipo de julgamento. Qualquer tipo, porque são amigos íntimos do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí, eu peço que vocês compartilhem, peço que vocês lutem, tanto quanto eu estou lutando. Tá bom?
Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe e ilumine todos os cidadãos e cidadãs deste Brasil.